O tarifaço de Trump de 50% contra o Brasil segue repercutindo o mundo afora, especialmente em Brasília, que ainda está processando as implicações dessa medida do governo americano contra o governo Lula. Porque já é evidente que não se trata de uma questão comercial, mas sim política. Mas a real motivação por trás dessa medida nós não sabemos. Porque o que aparenta ser a versão oficial que está na carta de Trump a Lula, talvez não seja a verdade, ou talvez seja parte da verdade. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Quando eu estou aqui explicando a guerra comercial de Trump e o racional por trás das suas tarifas, não significa que eu esteja defendendo, justificando. Explicar não é defender, não é justificar. Dito isso, realmente nós não temos certeza da real motivação. E isso sempre é uma estratégia deliberada de Trump ao longo de todos os seus governos, é a sua arte da negociação. Às vezes pode ser a verdade que está contida num documento ou no seu discurso, mas às vezes tem mais por trás do que está sendo dito, por trás das atitudes, e esta ambiguidade estratégica é algo deliberado de toda a forma de atuar do presidente Trump. A principal versão que está no documento seria as interferências ou o julgamento do Bolsonaro no Brasil, a perseguição política, liberdade de expressão e tudo mais. E não que isso não seja importante, pode ser uma das motivações, mas eu discordo da tese de que essa é a principal motivação e que foi graças à pressão da família Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, e junto ao Trump, que convenceu o presidente americano de tarifar o Brasil. Pode ser esta a verdade, eu discordo de que seja a principal motivação por trás dessa medida. Mas há uma motivação que é bem concreta e bem factível. Os constantes ataques do presidente Lula à supremacia do dólar. Quase como um porta-voz do grupo dos países do BRICS, sempre se colocando contra a moeda americana, dizendo que é preciso se desvencilhar do dólar, que o dólar não deveria ser a moeda entre outros países, e quem é que falou que isso deveria ser assim? Essa tem sido uma bravata do presidente Lula há muito tempo, não é de agora. Só que, recentemente, isso voltou à cena. Inclusive, eu não comentei sobre isso no vídeo de ontem, após o tarifaço de 50%, mas no vídeo de anteontem, na terça-feira, no dia 8 de julho, eu estou gravando aqui no dia 10 de julho, eu falei sobre isso. Era um vídeo recapitulando a situação das tarifas, e lá já estava a ameaça do Trump, as falas do Lula sobre, novamente, o dólar é preciso se desvencilhar da moeda americana. Então já tinha ali a ameaça de Trump que se os BRICS fizessem isso, seriam tarifados. Dito e feito, chegou no dia seguinte, na quarta-feira, e houve então essa medida de 50% de tarifas contra o Brasil, o que não deveria surpreender. Certamente surpreendeu o governo, pegou muita gente de surpresa pelo nível das tarifas, mas as ameaças já estavam lá. Mas eu retomo esse assunto porque eu já venho falando sobre isso há muito tempo, mas até porque voltou a circular este vídeo, um compilado até dessa fala do Lula e depois a fala do Trump, e eu quero colocar ele aqui no vídeo e depois fazer alguns breves comentários. Então vamos lá que temos. Eu acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão. Em que fórum foi determinado? Primeiro o seguinte, o fórum que foi determinado que o dólar seria a moeda padrão foi o Acordo de Bretton Woods de 1944. Lá que começou realmente essa hegemonia da moeda americana, em que ela seria convertida à paridade de 35 dólares por onça Troy, e todas as demais moedas orbitariam ao redor do dólar, e o dólar seria aceito como se ouro fosse. Este é o Acordo de Bretton Woods, que sim foi colapsado em 71 pelo presidente Nixon, quando ele cortou o fim do vínculo, cortou o vínculo do dólar ao ouro, e desde então o dólar segue sendo a moeda, parte pela herança deste acordo que vigorou por quase 30 anos, parte pelo poderio econômico e militar americano, e parte pela própria inércia do sistema, que já estava dolarizado e aprofundou seu nível de dolarização ao longo das últimas décadas, e em especial depois da crise financeira de 2008, embora nos últimos anos isso esteja mudando um pouco, eu vou falar mais no fim deste vídeo. Mas
neste fórum que foi determinado, e de lá para cá o resto é mais história e consequência da posição americana no mundo. Mas claro que essa fala do Lula foi no dia 7 de julho, na segunda-feira, e aí na terça-feira, 8 de julho, o presidente Trump falou o seguinte, vamos lá. To degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. BRICS is not, in my opinion, not a serious threat. But what they're trying to do is destroy the dollar so that another country can take over and be the standard. And we're not going to lose the standard at any time. And if we lost the world standard dollar, that would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. The dollar, you ever hear the expression, dollar is king? The dollar is king. We're going to keep it that way, okay? And I'm just saying, if people want to challenge it, they can, but they're going to have to pay a big price. And I don't think any of them are willing to pay that price. Então está aí bem clara a resposta do Trump. O que é preciso ressaltar é que a política de manter a hegemonia da moeda americana, o privilégio exorbitante do dólar, é um dos principais pilares de qualquer governo americano, e isso não é apenas uma exceção do Trump. Porque realmente, como a própria definição diz, é um grande privilégio, é uma arma de poder, de projeção de poder e de poder efetivo. E claro que eles jamais vão abrir mão disso. E aí o Lula querer constantemente questionar isso e, por meio dos discursos, aquela retórica barata, dizer que temos que fazer alguma coisa sobre isso, e novamente como um porta-voz do BRICS, que inclui Rússia, China, Índia, África do Sul, agora outros países também, é claro que o Trump não vai deixar barato. Pô, minar o principal pilar, um dos principais pilares do poderio americano, e simplesmente vai deixar isso acontecer? É claro que não. Então não deveria surpreender este tarifaço, e que essa seja uma, se não a principal motivação neste momento para essa decisão do Trump. E a verdade é que o Lula fala disso há muito tempo. Eu vou colocar aqui alguns... Tem apenas recortes aqui do Financial Times, aqui de abril de 23, novamente aqui o Lula pedindo para o fim da dominância do dólar no comércio global. Depois tivemos aqui em 2024, novamente, com uma reunião dos BRICS que foi na Rússia, e o Trump já tinha lá ameaçado novamente, ó. Trump ameaça as nações do BRICS com uma tarifa de 100% se eles tentarem minar o dólar. E novamente, agora em janeiro deste ano, renovou essa ameaça. Então não é novidade, e isso não deveria surpreender ninguém. Só que o pior de tudo é que essa bravata do Lula, esse discurso, fica só um discurso. Não tem nenhuma atitude prática por trás disso. Ah, quer se desvencilhar do dólar? Quer alguma alternativa? Então faça como a China, como a Índia, como a Rússia estão fazendo, que não param de comprar ouro ano após ano. Esses países estão sim diversificando suas reservas, o Brasil praticamente nada de ouro, eles estão desenvolvendo sistemas de pagamentos alternativos ao SWIFT e outros. O Brasil tem alguma coisa de comércio bilateral com China em Yuan e participa parcialmente desses sistemas de pagamentos alternativos, mas está muito mais no discurso, na retórica e muito pouco na prática. E esse tipo de coisa tem que ser levada com atitudes concretas e muito menos no discurso, porque se ficar falando assim, vai levar a uma chapuletada agora do Trump, como acabou acontecendo. E por que o Trump não retalhou a China, a Índia ou a Rússia, sendo que todos esses países fazem parte do BRICS? Primeiro, a Rússia. Bom, estão realmente em guerra com a Rússia, já não há quase comércio entre Estados Unidos e a Rússia. Em 2014, 13, Estados Unidos importava quase 30 bilhões de dólares da Rússia e exportava 10 bilhões. Em 2024, importou menos de 3 bilhões de dólares e menos ainda exportou para a Rússia. Então já não tem o que impor de tarifa contra a Rússia e estão, de fato, numa guerra em proxy ali com a Ucrânia. Bom, a China já é um grande problema, já está em negociações com os Estados Unidos, e Xi Jinping
não fica falando sobre destronar o dólar o tempo inteiro. Na verdade, Xi Jinping quase nunca fala, e se há alguma declaração, quase sempre por meio de discursos muito bem preparados, muito bem programados, redigidos cuidadosamente, e não de forma improvisada como costuma fazer o Lula. E no caso da Índia, que também tem uma postura mais neutra, mais pragmática e muito mais inteligente na diplomacia internacional do que Lula e o nosso governo. E está, neste momento, em negociações com os Estados Unidos para conseguir o seu acordo comercial. Então não tem por que eles, o Modi, ficar falando, não, realmente a gente tem que encontrar uma alternativa à moeda dos BRICS, como se aventou até no passado. Até faço um parênteses aqui, porque eu fiz um vídeo no passado quando isso foi aventado pela primeira vez, já deve fazer uns 2 anos, vou colocar o vídeo aqui em cima. E aproveitando também, aqueles que estão chegando agora aqui no canal, ainda não se inscreveram, estão gostando dos conteúdos, se inscreva, ative aqui notificações, e se gostar deste vídeo também compartilhe, dê o joinha, isso ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais os nossos conteúdos. Mas fechando o parênteses, então a Índia é sempre muito bem cuidadosa em como tratar desses temas, e muitas vezes até se distancia de falas que podem antagonizar a Índia e os Estados Unidos. Então o que restou? Brasil, que está sendo o porta-voz dessa política de querer destronar o dólar sem fazer nada de concreto para isso. Então, só pode sair pela culatra esse tiro. E um país como o Brasil, que não tem nenhuma alavanca, não tem nenhuma carta na mesa realmente para jogar contra os Estados Unidos e pressionar de alguma maneira, não tem por que fazer isso. Agora, como é que o Brasil vai reagir? Esta é a grande dúvida e é o que preocupa mais, porque eu não espero muita inteligência do governo atual, especialmente por toda a diplomacia que tem sido levada a cabo pelo presidente Lula, que nem deveria ser por ele, na verdade, mas as consequências podem ser severas porque a gente tem muito mais a perder do que os Estados Unidos. E isso é um sentimento de vira-lata, etc. É a realidade da geopolítica. Nós somos quase irrelevantes para a geopolítica mundial e para os Estados Unidos, então por isso essa tarifa, que eu discordo, para deixar bem claro, mas resultado da falta de diplomacia, da falta de inteligência, de como se portar em assuntos internacionais geopolíticos. Só com discurso barato, só com bravata, não vai dar certo. Agora, resta saber quais serão as reações do nosso governo. Espero que sejam muito mais pragmáticos, espero que ouçam as pressões e as recomendações prudentes e adequadas para conduzir esse assunto, sentar-se à mesa com os Estados Unidos e negociar para que essa tarifa seja eliminada. Espero que consigam fazer isso, mas não sei. Espero ter esse vídeo, compartilhem e volto no próximo. Valeu!